Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, estamos realizando o programa remotamente. Portanto, com a internet de casa, podemos ter alguns problemas técnicos. No final do mês de abril, foi instalada no Senado a CPI da Covid para apurar as ações e omissões do governo federal frente à pandemia, como a falta de oxigênio em Manaus e o atraso nas negociações da vacina. A CPI também vai tratar do repasse de verbas federais para os estados. Para alguns analistas, o que temos visto não traz nenhuma novidade, a não ser a confirmação de que o presidente Bolsonaro foi negligente diante da pandemia. Para outros, os depoimentos de ex-ministros demonstram que o governo é indefensável, que foi confirmada a existência de um Ministério Paralelo da Saúde, e isso já mostra a grande importância da CPI. Por isso, o programa de hoje pergunta: para onde está indo a CPI da Covid? Para responder essa pergunta, estamos recebendo o cientista político e pesquisador da Fundagem, Túlio Velho Barreto. Olá, Túlio, obrigada pela presença. Obrigado, Paula, pelo convite. Bom dia a todos e todas. Também contamos com a presença do professor dos programas de pós-graduação em Direito da UFPE e da Unicap, João Paulo Alain. Bom dia, João Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, obrigado pelo convite para a gente debater esse tema tão importante aí. E quem vai dividir essa bancada virtual comigo hoje é o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela. Oi, Laércio, obrigada pela parceria. Bom dia, Paula, Túlio, João Paulo. Vamos lá, um debate muito importante que precisa ser feito, realmente. A gente está sem áudio. Tem algum probleminha técnico, parece que está sem áudio aqui, Catarina, só dando um alô, o programa ao vivo é assim mesmo. Então, vou continuar, vamos ver se está tudo bem. O programa também é transmitido pelas nossas redes sociais, YouTube e Twitter. Convido você a participar desta conversa ao vivo, comentando, enviando perguntas. Interaja com a gente. Bom, a CPI da Covid é formada por 11 senadores, sendo 4 governistas e a maioria da oposição. Túlio, acho que a gente podia começar explicando qual é a atribuição ou competência da CPI. Ela é técnica ou política, ou as duas coisas? Pois é, a gente tem que pensar, eu acho, num primeiro momento, que a CPI, sem dúvida alguma, é um instrumento da oposição, né? No governo, ele não propõe CPIs para investigar, se auto-investigar. Então, como instrumento da oposição, ela é absolutamente legítima e do ponto de vista legal também para se estabelecer quando há uma crise, né, evidente, e há posturas inadequadas tomadas pelo governo, omissões feitas pelo governo. Então, foi isso que aconteceu. Quer dizer, a gente tem acompanhado ao longo desse período o que vem ocorrendo com relação à pandemia, a postura, sobretudo, do presidente da República, mas não só ele, também de seus auxiliares, sobretudo o ministro da Saúde, a área a que está feita, né, a questão da crise sanitária. Então, desde do início, o comportamento, né, se referindo à gripezinha, a que é mimimi, até que ponto vai se ficar chorando os mortos, eu não sou coveiro, quer dizer, uma série de posturas e de falas do presidente da República e omissões do Ministério da Saúde e algumas iniciativas inadequadas, né, como, por exemplo, a questão da cloroquina, a fabricação em massa de uma medicação que cientificamente não há nenhuma comprovação de que minimiza ou tem qualquer efeito sobre as pessoas atingidas pela Covid, ou que de forma preventiva também, né, não tem eficácia nenhuma, nenhuma comprovação
a partir da ciência. Então, essa série de atitudes, que são atitudes que têm a ver com a política, porque tem a ver com políticas públicas, com comportamento de gestores, né? Mas também tem questões técnicas, né? Porque, enfim, o Ministério da Saúde ele deve agir a partir do conhecimento científico, técnico já desenvolvido. Então, do ponto de vista daquilo que está sendo questionado, tem aspectos políticos e técnicos, omissões, etc., né? E iniciativas inadequadas, como eu me referi. E a comissão ela tem que se debruçar sobre as questões políticas, implicações políticas das atitudes ou omissões do governo. Então, tem esses dois, vamos dizer, caráteres, né? Caracteres, né? Uma CPI estabelecida. João Paulo, como você vê a atribuição da CPI da Covid do ponto de vista jurídico, né? Qual é o poder, vamos dizer assim, da CPI? É investigação e julgamento, enfim, qual é a competência jurídica? Pois é, Paulo, a CPI ela é uma estrutura importante no Estado democrático de direito, né, no Estado que a Constituição de 88 desenhou. O que se pretende com a CPI, né, com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é enfim, uma comissão temporária, não é comissão permanente. A gente sabe que o Congresso, enfim, tanto a Câmara quanto o Senado tem suas próprias comissões, né, permanentes e tem comissões temporárias. Dentre as comissões temporárias encontra-se aí a CPI, né, que tem como objetivo, como finalidade, apurar fato determinado e por tempo, enfim, também delimitado, né? É preciso que exista o estabelecimento de uma certa temporalidade para que a CPI funcione. Estamos aí com essa CPI atualmente no primeiro mês, né? Concluindo aí o primeiro mês de atividades e isso significa que a gente vai ver muita coisa ainda acontecendo, mas já dá para perceber a tônica dos debates. Pela tônica dos debates, a gente percebe que pode parecer muita coisa, a princípio, imprevisível. Uhum. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que é que pode acontecer, né? Constitucionalmente, o resultado dos trabalhos da CPI, o relatório, deve ser encaminhado, né, para o Ministério Público, enfim, né, para que se tome as devidas medidas de responsabilização quando cabível, né? Só para situar o ouvinte, né, a CPI ela tem 90 dias, né, pelo menos inicialmente, pode ser renovada, né, mas ela tem 90 dias depois para finalizar os trabalhos. Vou passar a palavra para Laércio Portela. Ô, Paulo, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta ao professor João Paulo. João, me chamou muito a atenção, especialmente no depoimento do ex-ministro Pazuello, quando ele foi confrontado com as declarações de redes sociais ou entrevistas que o presidente Bolsonaro dá constantemente, né? É uma pessoa presente em redes sociais toda hora, governa pelas redes sociais, podemos dizer assim, entre aspas. Ele disse assim, não, eu não... Aquelas informações ali de redes sociais, ali é ato político, ali é um ator político, não são ordens, né? E minimizando as declarações de Bolsonaro como potenciais diretrizes de governo quando ele fala pelas redes sociais ou dá entrevistas. E isso, só para lembrar o nosso ouvinte, foi naquele caso específico, quando o Pazuello fez uma live e informou a população, a sociedade, num debate que ele estava, de que ele estava assinando ali, caminhando possíveis protocolos de comprometimento de compra da Coronavac, né, fabricada pelo Butantan em São Paulo. E, na sequência, o presidente, numa entrevista, depois nas redes sociais, disse que não, que se tivesse qualquer protocolo, ele ia mandar cancelar, e ninguém vai comprar a vacina do Coronavac. Aliás, ele repetiu isso várias vezes, as TVs têm mostrado isso, as redes têm mostrado isso várias vezes. E um dia depois, Pazuello e o Bolsonaro, Bolsonaro vai visitar o Pazuello, que está no hospital ali da Militar em Brasília, no hotel militar, onde ele se hospeda em Brasília, e ele vira para o Bolsonaro e diz, aqui um manda e o outro obedece. Na CPI, ele disse que isso não configuraria uma ordem para ele cessar as negociações para a compra de Covid. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, essas declarações de Bolsonaro, quer dizer, não são papel assinado, não é ofício, mas essas reiteradas declarações dele, negacionismo da Covid, né, contra o isolamento social, contra o uso de máscara, defendendo a cloroquina,
mesmo que isso não esteja em ofício, escrito, determinado por ele, isso pode se configurar juridicamente crime ou responsabilidade? Como é que você analisa esse aspecto? Sim, isso, com certeza. É claro que a gente não pode dissociar da figura, particularmente do atual presidente, essa estratégia de governança, né, que ele adota aí pelas mídias sociais, enfim. Então, não dá para a gente separar a figura, né, a pessoa, do cargo, né? Eu acho que nesse contexto se confunde amplamente. Então, acho que a gente tem elementos muito fortes aí para proceder a uma criminalização, como eu acho que existem crimes comuns, né, já cometidos, e crimes de responsabilidade também, né, que tem desfechos diferentes, inclusive, né, na nossa institucionalidade. O crime comum é julgado pelo Supremo Tribunal Federal e o crime de responsabilidade, enfim, o julgamento político aí com o impeachment, como a gente já sabe. Então, eu acredito que sim, que a gente tem elementos importantes. Agora, considerando o contexto, né, político de instabilidade nacional, eu acho que é conveniente que isso seja bem documentado, né? Que isso seja apurado, não apenas a partir de falas que estão aí à disposição das pessoas, enfim, nas redes sociais, mas também com provas mais robustas, né? Que eu acho muito fácil encontrá-las, né? A gente está vendo a CPI funcionando aí pela superfície, por aquilo que a gente vê aí pela TV Senado, com os depoimentos, etc. Mas há um trabalho imenso, né, nos bastidores aí de procura de documentos e de informações e outras enfim, outras provas que podem eventualmente fortalecer o relatório final. Então, é preciso que a gente pense que esse trabalho é um trabalho que realmente está apenas começando. A gente já tem muitas coisas aí, muitas coisas, mas estamos começando e eu acho que o resultado vai ser conclusivo daquilo que a gente, né, intuitivamente já percebe que acontece, que é uma aposta na tese, né, da imunidade de rebanho, né, uma tese, enfim, absolutamente fracassada, uma aposta fracassada que resultou na morte de quase 500 mil de pessoas já no Brasil e que nenhum país do mundo fez isso, né? Nenhum país do mundo negligenciou aí a importância da vacina para apostar na ideia de imunidade de rebanho. Por que, enfim, ele pode ter feito isso? Provavelmente por questões, enfim, econômicas, né? Para tentar, enfim, não causar uma pressão orçamentária sobre, enfim, as contas do país no sentido de aquisição de vacinas e não, enfim, não fazer com que as pessoas fiquem em casa e que a economia funcione normalmente, mas o custo disso é um custo, né, me parece bastante elevado do ponto de vista das vidas perdidas, né? O Brasil entrou em algumas cidades aí, acho que o Brasil inteiro ainda não, mas algumas cidades eu já vi esse dado aí, entrou em crescimento vegetativo negativo. Isso significa que hoje morrem mais pessoas no Brasil do que nascem. Isso é absolutamente escandaloso. É escandaloso pensar uma situação como essa. Fora outras questões que a gente pode aprofundar e debater, que é a própria ideia de seletividade, né, da pandemia, que a gente fica muito nessa de acreditar que a pandemia atinge a todos por igual. Isso não é uma verdade, né? Há aqui um direcionamento muito claro para populações mais vulneráveis, né? Pessoas, enfim, que não têm enfim, a devida proteção do Estado e que são muito mais suscetíveis, enfim, não apenas a adoecer, como também a morrer. Mas, enfim, a gente pode debater isso depois também. Túlio, do ponto de vista dos achados, vamos dizer assim, né, da gravidade, né, que a gente está vendo aí, que a CPI está trazendo através dos depoimentos, né? O que é que a gente poderia, o que é que você analisa como sendo de maior gravidade? Quer dizer, tanta coisa, né, que fica até difícil, mas assim, vamos tentar aprofundar, então, o que é que a CPI está descobrindo, né? Ou está confirmando, né, aquilo que João Paulo fala, assim, a gente já sabia intuitivamente, né, e de repente agora na CPI a gente está tendo a comprovação. Então a gente pode citar Ministério Paralelo da Saúde, a falta da vacina, né, a declaração de Dimas Covas, né, o presidente do Butantan, de que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a começar a vacinação. Isso é muito grave, não é, Túlio?
Sem dúvida nenhuma, Paula. Na verdade, mais do que intuitivamente, né, a gente já tem tido muitas evidências com relação ao descaso com que o governo tem tratado a crise sanitária que a gente enfrenta. Eu acho que um aspecto importantíssimo é como o João Paulo falou, quer dizer, a gente está na superfície da CPI, e aí já mostra o quanto há de, vamos dizer, comprovação ou reiteração, né, daquilo que já vem sendo noticiado há muito tempo. Mas há um levantamento, né, de documentação que a área técnica, né, que está em torno da CPI vem fazendo. Né, e isso vai dando corpo, né, vai mostrando o quanto existe mais do que simplesmente uma impressão ou algumas evidências que necessitam de comprovação, mas vai mostrando que, de fato, né, é assim que o governo tem agido. Então, eu destacaria essas duas questões. Uma, o descaso com a possibilidade de fabricação, né, de forma antecipada, tendo os insumos devidos, através daqueles órgãos que no Brasil, aquelas instituições no Brasil, que estão habituadas à fabricação de vacina e que tem propiciado ao SUS, por exemplo, fazer campanhas em massa, né, como o Brasil faz para a erradicação de várias mazelas, né? O SUS é tido como um exemplo não só aqui entre os nossos vizinhos, mas até em relação aos países, né, mais desenvolvidos ou aqueles países que têm mais recursos materiais. Então, esse aspecto é um aspecto fundamental. Outro aspecto é o descaso com a negociação com as empresas fabricantes de vacinas no mundo afora. Né? O governo se manifestou dessa forma. O presidente Jair Bolsonaro já tinha se manifestado dizendo que não ia atrás de vacina porque o Brasil era um grande mercado e essas empresas que deveriam vir até atrás do Brasil porque para elas seria importante vender vacina para o Brasil. Quer dizer, isso vai na contramão, esse discurso, na contramão do comportamento de todos os líderes mundiais. Quer dizer, da grande maioria mesmo de líderes mundiais. Quer dizer, que buscaram a vacina, se antecipar às negociações para ter o quanto antes essas vacinas e começar o processo de vacinação. Por isso que tem países que já vacinou mais da metade da população e que vem flexibilizando cada vez mais até o uso de máscara, né? O indicativo do isolamento, da necessidade de isolamento, né? A gente vê, por exemplo, as arenas esportivas nos Estados Unidos já com a grande quantidade de pessoas participando, né? E aquela vacinação de turistas, né, que vem sendo feita. Então, é porque sobra vacina. Esses países se anteciparam. Então, agora, essas declarações mostram, e a documentação, né, que vai ser arrolada, ou está sendo arrolada, vão mostrar que o governo realmente não tratou de se antecipar, né, na compra dessas vacinas. Então, isso é um crime, né? Mais do que um crime de responsabilidade, é um crime tipificado, porque isso implica, tipificado de outras formas, e porque isso implica na morte de quase 500 mil de brasileiros e brasileiras. Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube, siga conosco, comentando, enviando perguntas, curtindo e compartilhando, interaja com a gente. Hoje, no Fora da Curva, nós estamos perguntando para onde está indo a CPI da Covid, com o professor dos programas de pós-graduação em Direito da UFPE e da Unicap, João Paulo Alain, e o cientista político Túlio Velho Barreto. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E aí a gente também cumprimenta os ouvintes e cumprimenta nosso ouvinte e colaborador, Paulo Rubens Santiago, que está dando bom dia aqui para a gente no YouTube. Bom dia, Paulo Rubens. Valeu, obrigada aí pela colaboração e acompanhamento ao nosso programa. Vou passar a palavra para Laércio.
Laércio. Oi, Paula. Não, eu queria complementar aí uma pergunta mais no caráter político para Túlio, depois dessa análise aí mais também dos aspectos criminais e de responsabilidade do governo. Como é que você está analisando, Túlio, a repercussão política da CPI, né? O que a CPI já apresentou para a sociedade? Você fez um resumo, o João Paulo também. Mas o que é que ela está impactando politicamente? A gente está no ano pré-eleitoral. Eu tenho visto, por exemplo, pesquisas que já mostram a oposição, especialmente o ex-presidente Lula, na frente de Bolsonaro. A queda da popularidade do governo, embora o governo mantenha ali uma faixa ali de 20%, 25%, 30% de apoio. O que você analisa já de impacto político da Covid na sociedade e o que você prevê para frente aí com o avançar das investigações? Vê bem, Laércio, enfim, a gente está vivendo um contexto, né, desde 2016, que é um contexto de crise política, de certa forma uma crise institucional, porque a gente tem visto o comportamento do Poder Executivo confrontando o Poder Judiciário, né, o tempo todo, e toda essa ideia de que pessoas ligadas ao governo defendem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou iniciativas bastante virulentas, né, com relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso, no meu entendimento, não sei se João Paulo vai concordar, mas isso caracteriza elementos de uma crise institucional, que vai além de uma crise política, porque, enfim, a política tem essa dinâmica. Bom, e isso a gente vem enfrentando desde 2016. E associada, desde o ano passado, a uma crise sanitária, sem precedentes e com repercussão dessa natureza que a gente tem observado. Então, é uma situação bastante complexa e que a dinâmica é uma dinâmica difícil de a gente desenhar cenários, né? Quer dizer, uma dinâmica que termina dificultando você desenhar cenários, né, consequentemente, de forma prospectiva, pensar o que vai acontecer mais na frente. Mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista político, há um desgaste, né, do governo federal em função dessa crise sanitária. Sobretudo quando o ex-presidente Lula reconquistou os seus direitos políticos, né, e a possibilidade de disputar, por exemplo, as próximas eleições. Quer dizer, porque a crise sanitária em si e por si só, ela não estava levando ou não levaria necessariamente esse desgaste que o governo está enfrentando. Por quê? Porque a população não vislumbrava uma alternativa ao estado de coisa que a gente tem enfrentado, quer dizer, o governo Jair Bolsonaro em especial. À medida da recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula, e meio que zerou, né, o jogo político do ponto de vista eleitoral. Então, eu acho que esse é um dado importante, né? E, por outro lado, o fato do país não conseguir vencer a crise sanitária, quer dizer, ou pelo menos minimizar os efeitos dessa crise. Pelo contrário, né? Alguns especialistas falam em terceira onda, outros especialistas falam na continuidade, né, da primeira onda, como se a gente não tivesse conseguido sair de onda nenhuma. Então, isso tudo tem repercussão agora, de forma combinada, eu penso que tem uma repercussão que leva a um desgaste em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A própria Constituição da CPI representa esse desgaste e as dificuldades do governo. Quer dizer, porque se o governo tivesse, né, força suficiente para barrar a CPI, ele teria conseguido barrar. Mas o fato da CPI se estabelecer, como eu falei, é um instrumento de oposição, porque é de investigação de ações ou omissões do governo federal. Então, eu acho que há um desgaste grande. Não fico muito impressionado de que a popularidade dele, há uma resistência ali no percentual, né? Eu acho que esse percentual é um percentual resistente que ficará até as eleições, né? Que sejam 12%, 20%, 25%.
né? Isso não me surpreende. Agora, a gente vê que há hoje um crescimento da insatisfação que pode ser medida tanto pelo fato de haver um favoritismo hoje do ex-presidente Lula na disputa com Jair Bolsonaro, e outro é a queda de popularidade dele, né? E a forma como ele procura atacar, né, a oposição, se utilizando de redes sociais, né? Quer dizer, ele sempre ataca de forma mais violenta quando ele se sente ameaçado, e a gente tem visto isso ocorrer com mais frequência. João Paulo, gostaria de acrescentar essa pergunta? Não, eu acho que a análise é por esse caminho mesmo, né? É importante lembrar aqui que ele, o presidente, tem o seu eleitorado, enfim, cativo, né? Eu também acredito que isso não deve mudar, cerca de um terço, né, do eleitorado brasileiro. E o que permitiu a eleição dele, né, no contexto de 2018, foi exatamente essa convergência do centro em direção a esse eleitorado mais, enfim, ideológico, radical, etc., né? Mas a gente percebe hoje claramente um abandono, um refluxo, né, desse processo, de forma que a gente precisa ficar de olho nessa movimentação, né, do centro em relação a esse cenário eleitoral aí para o próximo ano. Agora, é também importante lembrar que a CPI, apesar do que a gente muitas vezes vê e fica impressionado com o volume de informações e aquilo que seria, a princípio, uma inércia, uma ausência, enfim, de consequências imediatas, mas há um processo de desgaste, né, em andamento. Então, isso é algo que vai se verificar a longo prazo. Eu imagino que os efeitos da pandemia, eles devem se prolongar por 2022, 2023, 2024, enfim, do ponto de vista econômico, certamente. O nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, prometeu uma recuperação em V, mas, enfim, até hoje não chega. A gente só tem, né, problemas do ponto de vista, enfim, da geração de emprego, enfim, do crescimento da economia brasileira e um horizonte de muita incerteza. E quem efetivamente não tem um projeto de país, né, que não tenha um projeto de país a oferecer, me parece que nesse cenário não tem muitas condições de disputar, enfim, eleitoralmente nenhum cargo, né? Laércio. Eu queria complementar uma pergunta aqui para João Paulo. Quando eu fiz a primeira pergunta, ele falou sobre as declarações do presidente. O professor João Paulo falou assim: não, é preciso documentar também, né? Eu acho, inclusive, que tem uma questão importante, assim, essas declarações de Bolsonaro podem contextualizar, se você fizer um paralelo, declarações e atos oficiais, contextualizar, botando em paralelo, à medida que ele foi falando, dando declaração, diretrizes indiretas, digamos assim, fazendo aqui uma brincadeira, sim, e você documentando que a cada declaração houve uma movimentação de ação política. E eu queria, João, antes de você fazer essa observação, assim, no caso específico de Manaus, me parece que você falou essa coisa da documentação, me parece que Manaus é um caso muito emblemático, porque a gente está falando, tem muitas coisas mais soltas que perduraram aí durante um ano e tal, mas no caso de Manaus nós estamos falando de um mês, né? Nós estamos falando de várias tomadas de decisões muito rápidas, de trocas de mensagens entre secretário de Estado do Amazonas, ministro, a Mayra Pinheiro, né, a gestora a secretária de Gestão e Trabalho, contradições. Me parece que é um caso muito interessante, muito importante, inclusive muito mais bem documentado, que pode ter implicações jurídicas, penais, criminais, assim, muito claras, né? Queria que você analisasse esse caso específico, assim. Manaus talvez seja um caso emblemático, né? Porque talvez tenha sido a grande aposta da tese da imunidade de rebanho. Foi um dos primeiros estados, enfim, que atingiu, né, enfim, uma taxa de contágio elevadíssima, e lá para, sei lá, no ano passado, meados do ano passado, né, sei lá, quando foi mais ou menos aquilo, foi agosto, setembro, começou a cair. Então, parece que o governo federal investiu muito nessa tese, né, da cloroquina, da imunidade em rebanho, tratamento precoce e coisas do tipo. E foi o lugar do país onde aconteceu o grande desastre, né, da falta de oxigênio, enfim, dos problemas de gestão, da pandemia. Eu acho emblemático. Agora, tem uma outra questão importante aqui, né, sobre isso de documentação, né, e contextualização das falas, enfim, do presidente, que é algo que a gente ainda não viu na CPI.
é que a CPI, como a gente sabe, tem poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Então, é possível ainda, por exemplo, determinar a quebra de sigilo, né, de comunicações, né? É possível ainda ter acesso a muitas coisas que ainda não são conhecidas, né? E que podem exatamente ajudar a montar esse quadro, essa cronologia, né, colocando nos seus devidos lugares o que foi dito na imprensa, o que foi falado, enfim, né, nos bastidores, o que efetivamente aconteceu. Então, esse cenário, eu aposto que ele vai ser, aos poucos, construído de forma bastante clara, né, bastante concreta, para a opinião pública, enfim, fazer o seu julgamento, né? Túlio, quer acrescentar a respeito do caso de Manaus? Não, essa é mais uma evidência, né? E que é facilmente comprovável, né? Através de documentação. Então, eu acho que vai ser um aspecto importante, né? Já está sendo trazido, né, para o debate na CPI, mas a rolar documentação relativa a esse caso vai fortalecer, né, a tese da omissão do governo, né, porque envolve, enfim, o que é que o Ministério da Saúde não agiu com relação a garantir, né, os oxigênios necessários lá em Manaus, no entanto, apostou no tratamento preventivo, né, no fornecimento dessa medicação que, enfim, é ineficaz, né, com relação ao Covid. Eu lembraria também as reuniões organizadas pelo Ministério da Saúde com os governadores, né? Quer dizer, é evidente, né? O próprio fato da situação forçar a convocação dos governadores pode expor, sim, se algum governador for obrigado aí, que isso é questionável, né? Até que ponto poderia ou não convocar essa autoridade. Por um lado, isso abre o flanco para a convocação do próprio presidente da República. Então, e por outro lado, trazer os governadores para que, enfim, abram, né, exatamente o que é que acontecia nessa relação administrativa, né, entre o governo federal e os governos estaduais, entre o Ministério da Saúde e os secretários de saúde. Então, esse é outro aspecto que, certamente, essas reuniões são reuniões gravadas, então você tem que como comprovar que compromissos o governo assumiu no combate, inclusive em relação ao estado do Amazonas, e aonde o governo se omitiu. Então, eu acho que é um aspecto bastante relevante para a Comissão Parlamentar de Inquérito se debruçar, né, detalhadamente sobre o caso de Manaus, e particularmente da capital, do estado do Amazonas, particularmente a capital Manaus. Uma questão, João Paulo, que você colocou, a gente tem vontade de ver logo resultados ou de ver logo ações rápidas da CPI, né? Acho que é uma expectativa, um anseio natural da população, de boa parte da população que está vendo a tragédia em que nós estamos, né? Então, a pergunta é, como, assim, a CPI, ela tem poderes, né, para mandar prender, por exemplo, a gente viu ali vários depoimentos que claramente eram mentiras, né? Ao mesmo tempo, a gente tem depoimentos, como o Pazuello, que foi com habeas corpus, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, né, o potencial e os limites dessas questões de pode prender, não pode, enfim, o habeas corpus, o que é que limita a CPI, enfim, tudo isso para a gente entender melhor o funcionamento. Paula, essa pergunta é uma pergunta que tem mobilizado bastante, né, os debates jurídicos agora por conta do aparecimento da CPI e da importância que ela tem, né? Constitucionalmente, né, ou seja, de acordo com o texto da Constituição, a Constituição define, lá no parágrafo 3º do artigo 58, que é, enfim, o dispositivo que prevê a CPI, os poderes da CPI, ela vai dizer que a CPI tem poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Só que a Constituição não disse quais são esses poderes, ela não enumerou esses poderes, né?
de forma que todo esse processo de reconhecimento, né, da extensão dos limites desses poderes tem sido construído jurisprudencialmente, tem sido construído, portanto, a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal, a partir daquilo que efetivamente é levado ao Supremo para que ele se pronuncie sobre que limites são esses. Né? O que a Constituição quis? Ela quis tão simplesmente criar uma estrutura de investigação que tivesse poderes amplos, como de fato tem a CPI. Mas o desenho, ou seja, a delimitação desses limites, ou seja, o estabelecimento desses limites, é algo que está em aberto. Então, é possível que a gente tenha alguns outros questionamentos que, eventualmente, definam de forma mais concreta, de forma mais precisa, esses espaços de atuação. Agora, concretamente, o que a CPI já pode fazer? Ela pode, por exemplo, né, determinar a prisão, né, em flagrante. Ela pode, por exemplo, né, determinar quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, enfim. No caso do sigilo telefônico, inclusive, ela precisa estar limitado aos dados inerentes a essas comunicações, não ao conteúdo. Para isso é preciso que ela tenha, enfim, o apoio, né, de uma autoridade jurisdicional, porque, enfim, efetivamente, isso caberia especificamente à autoridade propriamente judicial, né, e não, enfim, uma CPI. Então, a gente tem aí poderes amplos, que não foram ainda utilizados. A gente tem ali apenas uma instância de oitiva, né, e talvez de constrangimento, quando se mostra, por exemplo, um vídeo, ou se lê um documento em sentido contrário, né, mas efetivamente nenhum desses poderes foi ainda efetivamente utilizado pela CPI também. E o habeas corpus, como ele limita ou assim atrapalha ou não essa? A gente já teve vários registros aí de CPIs no Brasil, né? Acho que a dos anões do orçamento, por exemplo, né? Que foi um deputado lá amparado por habeas corpus, todas as perguntas foram feitas e ele ficou calado, né? Veja, agora, nem nesse caso, nem na eventualidade de alguém ficar calado, amparado por um habeas corpus, a gente pode minimizar o papel da CPI. Porque naquele episódio, por exemplo, todas as perguntas que tinham que ser feitas foram feitas. E foram documentadas, né? Ou seja, foram feitas, foram gravadas, foram televisionadas. E isso tem um sentido, isso tem um significado também, né? O pessoal que enfim, de jornalismo e trabalha com semiótica, enfim, esse debate aí, né, entende bem dessas questões, né? Então, isso passa uma mensagem também. Sim. Né? Mesmo quando fica calado aquele que enfim, questionado. Né? Laércio? Eu queria trazer de novo o ambiente político para dentro da CPI, ou botar a CPI na rua, fora do Congresso. Eu queria te perguntar, Túlio, como é que você vê, me parece assim, qual a importância da política fora do Congresso Nacional para o fortalecimento dentro da CPI? Por que eu estou te perguntando isso? Me parece que Bolsonaro e também agora a oposição começaram a ver a importância de ir para as ruas para mobilizar a sociedade, mobilizar seus apoiadores, né? Acho que tem uma coisa emblemática, que foi aquele passeio no final de semana passado de moto do Bolsonaro, arrastando ali milhares de pessoas, centenas de pessoas na zona sul do Rio. E agora essa convocatória de sábado, de amanhã, do campo da oposição para tomar as ruas no Fora Bolsonaro, mas também exigindo mais vacinas, o retorno do auxílio emergencial de R$600, o impeachment do presidente também. O quanto essas mobilizações de rua têm a ver com a CPI e o quanto elas podem fortalecer ou não a CPI. Eu te pergunto isso porque eu tenho a sensação de que, bom, na história recente mostrou-se aí como a rua foi importante, né? Em 2015, por exemplo, às vezes a gente esquece a cronologia. Eu estava lendo recentemente e 15 dias depois que a presidenta Dilma tomou posse, em 2015, já havia manifestação de rua pedindo impeachment. E houve grandes manifestações de ruas, inclusive com cobertura, o dia todo, assim, completo pelas TVs, em março e abril. Lembrando que na política tem Túlio vai saber disso, né? Aqueles 100 dias sagrados ali, que ninguém mexe com o novo eleito, que é os 100 dias onde você ainda está de bem com a população, onde você ali dá-se o tempo, até a oposição dá o tempo para
para ver como é que começa a gestão. Tudo bem que era um governo de continuidade. Mas assim, em março e abril de 2015 já tinha gente na rua, muita gente na rua, mobilizando. Gente que tinha nascido, movimentos que começaram a nascer em 2013, Revoltados Online, MBL, Vem Pra Rua e tal. Pressionaram ali, foram importantes no impeachment da presidenta Dilma. O quanto a movimentar a rua, mobilizar a rua, agora é importante, por exemplo, para fortalecer a CPI, os senadores ali, essa oposição que você falou, né, que tem um papel tão importante na CPI, para até levar uma proposta de impeachment no segundo momento, ou ampliar o desgaste, ou trazer uma postura mais efetiva mesmo, que é a questão das prisões, da quebra de sigilo, não falar nem de prisão, mas da quebra de sigilos e tal. O quanto essa rua é importante e o que é que significa esse movimento de Bolsonaro e da oposição agora em sábado também. Eu não tenho dúvida, Laércio, quanto a isso. Eu acho que o fato de, por exemplo, a oposição estar convocando, né, uma mobilização para amanhã no país inteiro, isso representa uma iniciativa de neutralizar, né, as ações do Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores que têm ido para as ruas. Né? Por quê? Porque isso repercute do ponto de vista político, né, como você bem chamou a atenção, nos trabalhos da CPI. Quer dizer, se a gente não tivesse vivendo uma crise sanitária, mas tivesse algum tipo de investigação contra o governo, ou mesmo que não tivesse investigação, certamente as ruas estariam sendo espaços de disputa, né? Porque, enfim, isso termina repercutindo, vamos dizer, no humor do Congresso Nacional, sobretudo no ano às vésperas de uma disputa eleitoral, né, para presidente da República. Então, mas vivemos todos um paradoxo, né? Porque, enfim, o governo e seus apoiadores têm sido negacionistas, enfim, consequentemente, né, não respeitam ou não defendem que haja um isolamento social como deveria ser, segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso de máscara, etc. O próprio presidente da República não se cansa de fazer manifestações ou participar de manifestações sem nenhum respeito às determinações da Organização Mundial de Saúde. Então, muito mais facilmente você mobiliza esse grupo. E se você não tem um contraponto, qualquer quantidade de pessoas que estejam na rua defendendo o presidente da República, apoiando o presidente da República, parece uma mobilização muito maior do que realmente é. E aí repercute, né, de forma desproporcional o tamanho dessas manifestações. Né? E o paradoxo é porque quem está na oposição é exatamente quem combate o negacionismo, quem defende as orientações da Organização Mundial de Saúde. Então vive esse dilema. A gente vai para a rua e vai contribuir com esse tipo de ação que o governo, ou vai, vamos dizer, legitimar de alguma forma esse tipo de comportamento que o governo e seus apoiadores têm, de ir para as ruas o tempo todo, né, para defender suas ideias. Então, a gente indo para a rua, a gente não está fortalecendo isso, não está criando condições ou propiciando a possibilidade de daqui a 15 dias a gente ter mais pessoas contaminadas. Então, de forma mais consequente e responsável, a oposição tem agido com relação a isso, tem sido muito cuidadosa. Por isso que há um debate da oportunidade ou não de se fazer a manifestação, por exemplo, amanhã. Né? É um paradoxo. No entanto, você colocar pelo menos essa discussão nas ruas, a necessidade de mobilização, devemos ir ou não para a rua, combater o que os apoiadores do governo Jair Bolsonaro e ele próprio, seus auxiliares, têm feito, é importante para chamar a atenção dos políticos que estão ali na CPI, porque, enfim, o humor da rua contamina, sim, o Congresso Nacional, porque quem está no Congresso Nacional, ele só está lá pela vontade, ou pelo menos pelo voto que é dado pelo eleitor e pela eleitora. E a gente está às vésperas de um ano eleitoral. Então, repercute, sim, sem dúvida nenhuma. Né? E basta lembrar, né, quando as torcidas organizadas, antifascistas, se organizaram lá, aquilo ali propiciou um refluxo na ação daqueles grupos lá em Brasília, que até jogaram fogos contra o Supremo Tribunal Federal.
né, dispararam fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal. E até a prisão da líder, de uma das líderes de uma daquelas organizações paramilitares que estavam ali defendendo o retorno da ditadura militar. Então, sim, sem dúvida nenhuma, influencia a ação da CPI, porque ela tem um caráter político, né? Além do caráter técnico, ela tem um caráter político. E talvez ele até se sobreponha ao caráter técnico, embora o caráter técnico de investigativo é extremamente importante. João Paulo gostaria de acrescentar? Pode abrir o microfone, João Paulo, por favor. Sim, eu queria, assim, na verdade, é exatamente esse o nosso dilema, né? O dilema no qual todos estamos aí, de alguma forma, envolvidos, que é o fato de combater, por exemplo, a aglomeração e defender isolamento social, etc., e, ao mesmo tempo, né, desenvolver alguma estratégia de mobilização popular que seja visível, né, que seja visível nas ruas, né? Então, isso é fundamental. E veja que, inclusive, até mesmo por isso, uma vacinação em massa não interessa ao presidente, porque isso seria exatamente o passaporte para que todos, efetivamente, ganhem as ruas sem medo, né? Então, a ausência de vacinas favorece a ampliação do próprio negacionismo, né? Que são as pessoas, enfim, que efetivamente não estão se importando com o contágio de vírus e que vão para a rua e que podem, enfim, acham que podem fazer o que quiserem. Então, isso é realmente um dilema. E eu acho que é preciso pensar em alternativas ou em estratégias para que efetivamente essa força, né, da mobilização popular se manifeste, né? Até exatamente por conta disso, por conta da necessidade de mostrar que existem pessoas no Brasil que apoiam os trabalhos da CPI, que são contra negacionismo, que são a favor de vacinação em massa, que são contra a cloroquina e coisas do gênero, né? Laércio? Eu queria fazer um comentário. Eu acho que a gente vive duas emergências hoje, né? Uma emergência de saúde pública e uma emergência política, né? E não dá, talvez assim, não dá para você condenar quem não vai para a rua porque está se protegendo e protegendo seus familiares, como também não dá para condenar quem está indo, tentando garantir o mínimo de segurança, de distanciamento, também se manifestar politicamente. Então, assim, são direitos, nós estamos falando de direitos constitucionais, direitos fundamentais, né? E num quadro louco de duas emergências, a de saúde pública e a política. Eu queria fazer uma pergunta, sei que a gente está chegando aí no final, mas eu queria fazer uma pergunta para João Paulo, de assim, eu acho que tem como jornalista, muitas vezes as pessoas me procuram e mandam mensagem, aquela velha pergunta assim, você acha que isso pode dar impeachment? O que é uma CPI? Como é que ela pode dar no impeachment? Professor, quais seriam os caminhos, por exemplo, para, ao fim ou ao cabo de uma CPI, você tem um encaminhamento de um processo de impeachment no Congresso Nacional? Há tempo político também para isso? Né? De que tempo jurídico a gente está falando? Como seria o trâmite? O que é que a CPI precisaria encaminhar, digamos assim, também? Veja, para que aconteça o impeachment, é preciso que exista aquilo que a gente chama de tempestade perfeita, né? Vamos lembrar, a gente já teve impeachment no Brasil, agora, recentemente, em 2016, por pedalada fiscal. Nós estamos falando de crimes aqui, né, contra a saúde pública, né, estamos falando aqui de crimes contra a humanidade, inclusive, né? Então, é preciso que exista aqui uma conjugação de fatores, né, políticos, econômicos, sanitários, etc., que determine isso. Olha, motivos para que aconteça o impeachment do presidente da República já existem vários, desde o primeiro ano do mandato, desde os primeiros meses, desde os primeiros atos, desde antes da campanha, né? Então, a gente já tem esses motivos. E vamos lembrar de uma outra questão importante aqui, porque o que determina o desfecho com o afastamento do presidente sem dúvida nenhuma, isso passa pela política, né? Então, o que determina esse desfecho é essa conjugação de forças. A gente não precisava de uma CPI, isso poderia ter partido, por exemplo, do Procurador-Geral da República, poderia ter partido, enfim, de várias outras instâncias de institucionalidade questionando os atos do presidente da República, né? Então, eu percebo que a gente está apostando também todas as nossas fichas na CPI por conta da visibilidade, porque está toda hora na mídia e tal, mas é preciso que a gente considere essa necessária, né,
mobilização que passa pelo retorno de uma certa segurança, né, de uma certa participação efetiva, né, nesse processo de debate nacional. Então, eu acho que a CPI é, sim, enfim, ela pode resultar em algo bastante interessante, sobretudo por conta dos reflexos que a gente vem assistindo aí no campo político, no campo, enfim, do próprio Congresso Nacional, que muita gente já está se distanciando aí dessas políticas, enfim, aí negacionistas e tal, né? Só lembrar, viu, Paulo? Só lembrar ao nosso ouvinte que existem dezenas de pedidos de impeachment. Passou de 100. Passou de 100 já no Congresso Nacional, e o presidente da Câmara, primeiro o Rodrigo Maia lá atrás e agora o Arthur Lira, seguram esses pedidos. Quer dizer, qualquer um pedido desse que fosse começar a tramitar no Congresso, você teria o processo de impeachment aberto para análise, teria que ser aprovado em plenário e tal. O que talvez a CPI possa dar é um novo pedido de impeachment aí com mais respaldo político, digamos assim, né? Paula, por favor. Bom, a gente está encerrando o programa. Eu já agradeço ao professor de pós-graduação em Direito da Unicap e da UFPE, João Paulo Alain, e agradeço a Túlio Velho Barreto, a quem eu passo a palavra, um minutinho de análise final para onde está indo a CPI da Covid. E Laércio, obrigada pela participação e parceria também. Obrigado, Paula, pelo convite, Laércio, João Paulo. Para encerrar, eu diria o seguinte, infelizmente, eu desconfio que a CPI foi criada e termina contribuindo para o desgaste do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, eu vejo o trabalho da CPI, ou a ideia da CPI, muito amarrada a um calendário eleitoral. Quer dizer, criar um desgaste para inviabilizar, por exemplo, um outro mandato de Jair Bolsonaro. Infelizmente, não vejo como uma perspectiva mais plausível a retirada do presidente Jair Bolsonaro, que, como o João Paulo colocou muito bem, razões para que houvesse o impeachment, elas existem há muito tempo. Existem até razões para que, ou existiram razões até para que Jair Bolsonaro sequer se candidatasse a presidente da República. Obrigada, Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundagem e cientista político. O Fora da Curva fica por aqui. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Continue seguindo as medidas de prevenção, usando máscara e lavando sempre as mãos, e só saia de casa em extrema necessidade. O programa fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar programa Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma da sua preferência. A produção dessa edição foi minha, Paula Reis, junto com o jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo, e do estudante de Sociologia Guilherme Falcão, que também esteve nas redes sociais, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Operação de áudio na Rádio Universitária FM, Felipe Novaes. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa.